Para complementar, fechar o nosso encontro, vamos convidar ele que participa também do livro, e o próprio Tião Santos, Sebastião Santos, que tem a participação no livro Violência Urbana e as Rádios Comunitárias. O Sebastião Santos é representante da Rede Viva de Rádios Ribeira. Por favor, Sebastião Santos. Boa noite a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia de hoje, nessa noite de hoje. Tanto quanto emocionado, porque claro que você faz uma viagem, e aqui eu viajava me lembrando de quando nós começamos esse movimento aqui no estado do Rio de Janeiro, 1990, com o surgimento da Rádio Novos Rumos lá em Queimados. Depois, caminhando nessa história de construir rádio comunitária, cada uma comunidade, tentando convencer as pessoas que era possível, não era uma coisa do outro mundo, que não era só para empresário nem para político, era possível a gente ter uma rádio comunitária. A gente percebeu que tinha que ter também uma organização. E nós criamos em 94 a Ar Livre, da qual alguns que aqui estão participaram. E percebemos que era fundamental para o movimento crescer, se expandir, ter força, ter voz, ter espaço, era ter também organização. Naquela época, eu diria que os problemas eram muito maiores, porque o não conhecimento do movimento, a falta de organização do movimento e a maneira como a sociedade, os empresários nos olhavam era muito difícil. Muito difícil. Então, eu creio que se nós chegamos até aqui, com todos esses problemas, é porque tem alguma coisa dentro desse movimento, dentro de cada uma das áreas, que é muito mais forte que todas as adversidades que a gente teve e ainda tem. E aí, em cima desse sentimento, dessa coisa que está lá dentro, que está pulsando, que é forte, que nos sustenta, nos segura, nos levanta, nos faz abrir a rádio 1, 2, 3, 4, 5 vezes, depois que a polícia fecha, nos faz levantar a cabeça diante da comunidade e dizer, não, eu continuo fazendo porque eu acho que esse é o caminho que a gente tem para ter voz, para ter liberdade de expressão, para ter organização na comunidade, para ter uma outra vida, uma vida melhor. Quando isso acontece é porque, de fato, alguma coisa muito forte está batendo lá dentro. Eu diria, e disse algumas vezes, que às vezes o movimento, quando a gente começou, era como se fosse um casamento, aquela coisa maravilhosa, lua de mel, quando a rádio começa, a comunidade inteira participando, aquela coisa gostosa, Depois, com o passar do tempo, que a gente vai percebendo o quanto ter que fazer rádio todo dia, é que a gente começa a perceber que não basta só a lua de mel. Não basta estar apaixonado, tem que ter um amor profundo. E esse amor profundo eu acho que as rádios têm demonstrado isso. Então eu acho que quando a gente chega aqui, nesse momento em que a Federação de Rádios, de Associações de Rádios Comunitárias do Estado de Janeiro retoma o nome de Abraço, não é qualquer coisa, não é apenas uma mudança simbólica. Eu acho que é uma mudança de fato. Eu acho que o movimento, nesses anos todos, vem tentando achar o seu caminho, amadurecer, tentando encontrar o seu espaço, tentando se firmar enquanto movimento. Agora, é claro que o movimento só vai ser forte, se firmar enquanto movimento, se as rádios estiverem fortes. Não existe movimento forte se não tiver rádio forte. E para as rádios estarem fortes, é preciso que a gente primeiro comece a saber quem nós somos e o que estamos fazendo em nossas comunidades. Aquela velha discussão de que rádio comunitária é velha e nova, porque não podemos esquecer o velho nos dá base para continuarmos na caminhada. Mas aquela velha história de que rádio comunitária é para entidade sem fim lucrativo, gestão democrática, participação democrática, programação plural e etc., isso é importante, mas isso não basta. A gente já percebeu que isso só não basta. É preciso muito mais. É preciso muito mais do que isso. E eu acho que este momento que nós estamos vivendo é um momento muito fértil para a gente entender o que é esse mais. Se a gente olhar para o mundo,
O mundo mudou muito nesses últimos anos. Aliás, mudou muito mais nesses últimos anos do que nos últimos séculos. Né? Você mudou nos últimos 50 anos o que não se mudou nos últimos séculos. Uma mudança muito rápida, muito veloz. Essa coisa da globalização, da participação, todo mundo sabe o que acontece na China, em Santa Catarina, enfim, todo mundo está sabendo de tudo, ou de quase tudo. Então o mundo não é diferente. O mundo é diferente quando nós começamos o movimento lá em 1990, 89, 86, quando lutávamos por uma Constituição mais democrática. Mudou muito. E se a gente não perceber as mudanças que esse mundo está dando e as voltas que esse mundo está dando, a gente não vai conseguir se situar bem no mundo de hoje. E para nós nos situarmos bem no mundo de hoje, é preciso saber aonde nós estamos e quem somos. É a velha pergunta. Quem sou eu? Onde estou? O que faço? E as rádios precisam fazer essa pergunta todos os dias. Por quê? Porque a gente carrega ainda alguns fantasmas. E alguns fantasmas que eu acho que nós temos que banir de vez, para a gente não cair no erro e ficar marcando passo e o mundo correndo. Então, um dos fantasmas que a gente tem é que a gente é pequeno, é que a gente é uma coisa alternativa no sentido mais pejorativo que alguns tentam colocar em nós. Nós não somos pequenos, nem somos alternativos, como querem nos dizer que somos. Nós somos. Nós temos poder. Nós temos tanto poder quanto qualquer uma outra rádio, ou mais. Porque nós temos uma coisa que eles não têm. E estão perdendo cada vez mais. Sabe uma pesquisa outro dia, de que o veículo rádio ainda é o veículo de maior credibilidade da população, mais do que televisão e jornal. Então, se o rádio ainda é um veículo de maior credibilidade, eu não tenho dúvida de que rádio comunitária tem mais credibilidade ainda do que o que se fala das rádios comerciais. Por que eu digo isso? Porque quando alguém fala alguma coisa que não é verdade numa rádio comunitária, na mesma hora, alguém da comunidade vai lá, liga o telefone, diz que não é verdade e abre um debate, ou vai lá na própria rádio, pega o microfone e diz a versão da sua história, ou a versão que acha que é a mais correta. Isso é credibilidade, isso dá credibilidade. Quando a gente percebe que os comunicadores de rádio comunitária começam a perceber que o grande barato da comunicação que eles fazem é o barato da credibilidade, mais audiência essa rádio tem. Então nós temos que primeiro esquecer essa história de que nós somos pequenos e de que nós não temos credibilidade. Nós temos credibilidade e temos que aumentar cada vez mais essa credibilidade, porque ela é o nosso ouro.